Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Meu coração se encontra muito feliz, né, por poder estar compartilhando mais uma porção da palavra do Senhor. E glória a Deus, né, todos os louvores, assim, testificando tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração para a gente fazer hoje. A gente vai ter um culto um pouco diferente, porque a gente quer fazer aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Muitos por aí dizem que o mês de agosto é o mês do desgosto, mas nós sabemos também, como líderes espirituais, que há uma possessão demoníaca que foi liberada no mundo espiritual para contra-atacar famílias nesse mês de agosto, e nós iremos orar em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 1 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. A parábola das 10 virgens. Amém, queridos? Então, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo ou o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram, ou seja, dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, ou aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Palavra do Senhor. Pode se assentar, exaltando e glorificando ao Senhor. Aqui a gente vê a representação de Cristo com a igreja. A representação de Cristo, o noivo, o esposo, com a sua noiva, que somos nós. E a gente vê aqui que tem duas classes de pessoas representadas através dessas 10 virgens. A classe das pessoas prudentes e a classe das pessoas imprudentes ou loucas. E a gente sabe que nos dias de hoje também, nos nossos dias, há também essas duas classes, aquelas pessoas que querem viver uma vida de retidão com o Senhor e aquelas pessoas que querem viver deliberadamente com a sua própria decisão, com as suas próprias escolhas, do seu próprio jeito e da sua própria maneira. Só que a palavra do Senhor está aqui falando a respeito do reino dos céus. E o reino dos céus é preparado para aqueles que perseverarem até o fim. O reino dos céus é preparado para aqueles que santificam a sua vida.
e consagram a sua vida totalmente ao Senhor. E a palavra do Senhor está dizendo que o reino dos céus é semelhante a essas 10 virgens. E a gente vê tantas outras parábolas falando a respeito do reino dos céus. Embora a gente teve ali no monte num propósito, e em todos os dias do propósito, as palavras que vieram ao nosso coração foram palavras direcionadas e representadas pelo reino dos céus, falando que haverá naquele grande dia uma separação. Alguns falam uma separação do joio do trigo, outras a separação dos peixes bons dos peixes ruins, e aqui está falando também essa separação dessas pessoas que mantêm as suas lâmpadas acesas. E hoje, uma das formas da gente manter a nossa lâmpada acesa é consagrando a nossa vida ao Senhor, é renunciando ao prazer da carne, é renunciando às nossas vontades, aos nossos desejos e nos submetendo à vontade do Senhor e à plenitude dele. E nós sabemos que não é tão simples, não é tão fácil, porque o pecado ele bate na nossa porta todos os dias. Todos os dias o pecado vem, todos os dias o inimigo usa de estratégia para nos tirar do foco, para nos tirar do centro da vontade do Senhor. Mas nós precisamos nos santificar, porque a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. E aqui está falando de algo geral, algo generalizado. É ninguém. Então nós precisamos nos santificar. E santificar é o quê? É nos separar. É nos separar, saber que nós podemos estar nesse mundo onde a Bíblia diz que jaz do maligno, mas nós não iremos compactuar, nós não iremos fazer aquilo que o mundo está ditando. Ou seja, no seu ambiente ali de amizades, você sabe que tem amizades ali que, se você for seguir, vai te levar para o mau caminho, vai te levar para a morte, vai te levar para o laço do inimigo, você sabe. Só que isso não impede de você fazer a diferença em meio a esse povo, em meio a essa gente, porque é o que o Senhor quer que cada um de nós façamos. Façamos a diferença nesse mundo já corrompido. E a palavra do Senhor aqui, por mais simples que ela seja, mas é algo assim forte, impactante, porque está falando a respeito da vinda do Senhor. E nós não sabemos o dia e nem a hora em que ele virá, em que o Filho do Homem há de vir. Mas aqui está nos dando algumas estratégias, porque está dizendo que 5 delas eram prudentes, ou seja, todas eram virgens. Todas, ou seja, todas tinham ali a mesma capacidade de fazer o certo. Todas elas poderiam estar fazendo o certo. Só que 5 delas decidiram o quê? Decidiram ser imprudentes, ou seja, deixar a vida me levar, a vida leva eu. É bem isso. Achar que o azeite do Pai vai me garantir a minha lâmpada acesa. Achar que o azeite da mãe vai garantir que a minha lâmpada se torne acesa. É eu achar que o azeite do meu esposo vai garantir que a minha lamparina fique acesa. Ou até mesmo ele achar que o meu azeite vai fazer com que a lâmpada dele também se conserve acesa. Só que aqui o Senhor está nos relatando algo individual, que cada um tem a sua responsabilidade de trazer azeite em suas lamparinas para que o fogo continue aceso, para que as nossas lâmpadas não se apaguem até a volta do Senhor, até a vinda do Senhor. E de que forma? Negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. E de que forma? Vigiando em todo o tempo, para que você não venha cair em tentação. E nós precisamos estar vigilantes, vigiando e orando em todo o tempo, orando sem cessar, clamando ao Senhor. Por quê? Porque Satanás, ele tem as suas artimanhas, as suas estratégias, e ele não cansa, ele não para, ele não desiste.
Ele vai lutar até conseguir êxito naquilo que ele foi enviado, naquilo que ele foi designado. E muitas das vezes nós, como igreja, como noiva de Cristo, nós temos essa tendência de querer dar um jeito ou de achar que nós teremos um tempo ainda depois, de achar que nós ainda teremos o amanhã. E o amanhã não pertence a nenhum de nós. Mas aí, de que forma, de que lado que nós estamos nesta manhã? De que forma? Se o Senhor olhasse do céu para nós hoje, essa manhã de reflexão, essa manhã da família, o culto para a família, voltado para a família, ceia do Senhor, um banquete preparado para nós, para que nós venhamos anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Mas se fosse aberto algo no céu, e o Senhor olhasse lá do céu para nós hoje, e Ele olhasse para as nossas vestes, como estaria a sua veste? Diante de tudo que você fez, que você praticou durante essa semana que passou, como estariam as suas vestes hoje? Estariam limpas ou manchadas? Sujas ou brancas como a neve? E é algo individual que não cabe a nós, porque cada um tem que examinar a si mesmo. E a palavra do Senhor diz que as prudentes levaram seu azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o noivo tosquenejaram todas. Todas dormiram. Porque é normal todos dormirem. Nós precisamos ter um sono do justo, um sono reparador. Todas dormiram. A Bíblia não está dizendo, quem dormiu foi só as loucas. Não. Todas eram virgens, todas dormiram. Cochilaram até adormecer. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo sair ao encontro. Vai chegar o momento em que nós sabemos que a trombeta tocará. E nós precisamos estar preparados, com azeite na nossa reserva, com as nossas lâmpadas acesas. E não tem como a gente querer pegar azeite do irmão do lado. Não tem como. É individual. A salvação é individual. É individual. Viu que nós estamos agora cultuando ao Senhor? E olha aí. Eles estão fazendo o culto deles também. E por trás daquilo ali tem demônios liberados. E os demônios vêm liberados para quê? Para destruir, contra-atacar nós que estamos aqui, buscando o Senhor. E à meia-noite, sempre a gente vê que a palavra do Senhor sempre relata algumas coisas que aconteceram à meia-noite. À meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e louvando ao Senhor, e as cadeias foram abertas. Aqui está dizendo que à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, aí vem o noivo. E à meia-noite é um dos horários mais propícios do diabo e seus demônios fazerem trabalhos para destruir a noiva de Cristo, para destruir a igreja. Destruir de que forma? Colocando vícios, adultérios, prostituição, escravizando a pessoa no álcool, na maconha, no crack, na cocaína. A estratégia de Satanás é essa. Continua sendo usado para destruir, para matar, para corromper, para acabar com um projeto de Deus chamado família.
E a palavra do Senhor prossegue dizendo que todas elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Só que aqui é um momento crucial. Que se o meu esposo precisar do meu azeite para ele acender a sua lâmpada, eu não poderei dar. Porque se eu der, ficará os dois de fora. Porque a porta vai se fechar. Viu como é que as coisas é um pouco mais sério do que a gente imagina? Porque às vezes a gente vive dia após dia, levanta, cai na rotina, naquela coisa ali, e esquece que nós temos um Deus, que nós temos um Senhor, que nós temos um Salvador, que nós temos um Pai, que nós precisamos prestar honra para Ele, precisamos a todo um tempo falar para Ele que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso suficiente Salvador da nossa vida, que a gente não abre mão da presença dEle. E às vezes a gente cai na rotina de levantar, de acordar, e às vezes nem bom dia para Ele a gente dá, nem agradece pelo ar que a gente respira. A gente agradece. E quando finaliza o dia, a gente nem agradece que Ele nos sustentou, que Ele nos livrou das setas, livrou do laço, das armadilhas, livrou do acidente. Quantos livramentos! E a gente nem esquece, porque a nossa preocupação está unicamente aqui nesse mundo. E o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. Porque nós estamos presos nesse tempo chamado Cronos. Esse tempo onde nós temos uma hora, um relógio. E eu sei que tem pessoas aqui, se o culto acabar meio-dia, vai ficar desesperado, vai perder a bênção, porque vai falar, acabou tarde o culto. Por quê? Porque estamos presos nesse tempo chamado Cronos. E o tempo de Deus é o Kairos. E o Kairos de Deus é quando a Bíblia diz um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus, Ele não está preso a tempo algum. E nós estamos presos nesse tempo. Eu sei que eu preciso fazer o almoço, eu sei que eu preciso preparar um café da tarde, eu sei que eu preciso preparar um jantar, eu sei que eu preciso dormir, eu sei que amanhã eu preciso levantar cedo para ir para o trabalho, porque eu preciso prestar conta para um patrão, e automaticamente eu estou preso nesse tempo aqui. E nós precisamos vigiar em todo tempo, para que a gente não perca aquilo que o céu já preparou para nós. Aquilo que Cristo já foi preparar, vida eterna, morada eterna, mansões celestiais, nós precisamos ficar ligados. Por que a gente foca tanto nesse tempo aqui? Por que a gente fica tanto assim olhando no relógio? Senhor, nossa, eu preciso fazer isso. Tal hora eu tenho que fazer aquilo. Tal hora eu preciso de dar uma resposta. Tal hora eu tenho um cliente para... Tal hora. Ficamos presos no tempo deste mundo. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E se a gente não alinhar o nosso tempo com o tempo do Senhor, que é o Kairos de Deus, se a gente não alinhar, a gente pode perder aquilo que o céu já liberou para nós. Por quê? Porque estamos priorizando o tempo da terra. Esse tempo aqui. E se a gente for avaliar, analisar, a gente não está preso? Claro que está. É tudo cronometrado. Tem gente que cronometra tudo. Faz plano, faz projeto de tudo aqui nessa terra. Mas não sequer faz um cronograma de santificação, de consagração. Não, esse é o meu tempo, o tempo que eu vou dar para Deus, o tempo que eu vou tirar
Senhor, vou consagrar a minha vida ao Senhor, vou consagrar os meus filhos ao Senhor. Dentro desse tempo, eu não quero saber, mas esse tempo, essas X horas, será exclusivamente para o meu Deus. E eu sei que é difícil de dar glória, mas nós precisamos alertá-los que o tempo já está acabando. Já está acabando. É como aquela ampulheta que você coloca lá e aquele grãozinho vai caindo, 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 caindo. Quando chega no final, você ainda tem a oportunidade de virar ao contrário, cair, cair, cair. Só que o tempo de Deus não. Quando chegar o fim, a porta se fechará. E não tem como gritar pai, gritar mãe, marido, amigo, socorre, pastor, pastora, me ajuda, fiquei, não tem como mais, segue-se o juízo. Teremos obras para apresentar diante do Senhor. Diante de tudo. E aquelas 10 virgens ali foram separadas para um propósito. Mas não foram todas que quiseram seguir o mesmo propósito. Algumas quiseram se desviar, achando que poderia dar um jeitinho, que poderia esconder alguma coisa. Como filhos escondem as coisas do pai, da mãe. E achando que a vida está seguindo. Por quê? Porque eu estou comendo, estou bebendo, meu pai está provendo, a mesa está farta, está tudo muito bem, tem umas vestes, tenho tudo calçado, levanto, acordo, está tudo lá, o meu leitinho, o meu Toddy. Mas a sua salvação é individual. E aquelas 5 prudentes não quiseram nem saber. Não quiseram nem saber. Elas disseram: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, comprai-o para vós. Só que ali não tinha mais tempo de ir comprar. Ali não tinha mais tempo de ir se preparar. E que dia que nós precisamos preparar? Hoje. Qual o tempo que nós temos? Hoje. Presente de Deus para nós é o quê? É hoje. O domingo, hoje. É hoje. E você ainda tem oportunidade de consertar hoje. Você tem ainda oportunidade de preparar o seu quarto de guerra ainda hoje. E pessoas que trabalham aí para o homem. Se não vigiar, não ora. Só ora quando está na escala. Só ora quando está escalado. Só lê a Bíblia quando está na escala. Gente, Jesus está voltando. Precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Foi o que eu acordei pela manhã, porque eu falei: Deus, eu não tenho palavra, Senhor, mas eu vou deitar, eu vou descansar, porque ontem a gente esteve ali, eu fui ministrar a palavra, eu falei: Deus, eu cheguei em casa, fui, amor, eu preciso buscar, e falei com os meninos, preciso ler a Bíblia, li, folhei, eu falei: não vi nada, Senhor, não achei nada, eu vou deitar agora, Senhor, eu vou deitar confiando que o Senhor fará, que se o Senhor não tiver palavra, eu também não tenho, se o Senhor não quiser falar, eu também não vou falar. E quando eu acordei, o que veio ao meu coração é: diga para a minha igreja, consagre-se ao Senhor. E eu nem levantei, já sentei na cama, peguei a Bíblia, já comecei a abrir. E fui lá em Provérbios 16, 3. Consagra ao Senhor todas as suas obras, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você precisa consagrar sua vida ao Senhor.
Você precisa consagrar a sua mente ao Senhor. Você precisa consagrar os seus olhos ao Senhor. Você precisa consagrar as suas mãos ao Senhor. Você precisa consagrar os seus pés ao Senhor. Você precisa consagrar o teu coração ao Senhor. Sabe por quê? Porque a tua boquinha está falando do que o teu coração está cheio, meu irmão. Tua boquinha está falando do que o teu coração está cheio. E se você é um homem rancoroso, uma mulher rancorosa, que só murmura e questiona, é porque o teu coração está em pedra, em ruína, precisando de reparo e manutenção. Se não será eu nem o meu esposo que irá fazer essa manutenção, essa limpeza, essa purificação, mas o Senhor, através do Espírito Santo. Mas é necessário você buscar e você querer. Você precisa consagrar o seu trabalho ao Senhor. Porque até mesmo lá dentro do seu trabalho, você não sabe a guerra que você passa, porque você é servo do Senhor. E tem pessoas lá querendo o seu mal, querendo te destruir apenas com um olhar. Porque já viu que você é diferente, que o brilho que é estampado no teu rosto incomoda. E você está querendo viver uma vida de qualquer maneira, como essas jovens ali, virgens prudentes. Você precisa se consagrar, se santificar, moderar nas suas escolhas, moderar nas suas ações, pesar as suas escolhas, pesar o ambiente que você tem andado, que você tem caminhado, pesar as suas amizades. Você precisa, porque nós não somos desse reino da terra, nós somos do reino celestial. E nós, como igreja do Senhor, precisamos nos levantar com estratégia de Deus para esse tempo. Orar, consagrar. Se eu perguntar aqui, domingo passado Deus falou comigo para os sacerdotes orarem pela sua família. Pelo menos uma noite, meu esposo orou a semana inteira, orou, consagrou, ungiu, a gente orou. Quem aqui orou e fez? Não adianta estar eu e ele aqui pagando preço, ensinando vocês, se vocês não obedecerem. Achar que a gente está aqui brincando, nós não estamos brincando, porque nós prestaremos conta de cada uma dessas almas que estão aqui. E nós precisamos alertar. Satanás está aí ao seu derredor, bramando como leão ainda, gente, querendo se passar por Deus, por Jesus. Ele brama para confundir, para encontrar brecha, para encontrar acesso. Por isso que a palavra do Senhor fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas são mais prudentes. Sabe por quê? Porque os filhos das trevas, eles prestam conta. Eles fazem um cronograma para saber se vai dar certo, se vai conseguir ir até o fim. Vai fazer uma construção, ele vai lá, planeja tudo, faz um planejamento. E os filhos da luz? Eu tenho Deus, eu tenho Jesus na minha vida, eu vou andar, eu vou fazer, eu vou viver a minha vida. Se Deus fizer, tudo bem, se Deus não fizer, tudo bem também. Não é assim. Nós precisamos ser prudentes. Prudentes. Essa ensina ou não que passar disso é procedência do maligno. Para de ficar em cima do muro. Reaja. Se posicione. Você é um soldado guerreiro. Você também é uma soldada guerreira. Precisamos nos posicionar nesse tempo. Satanás está querendo ganhar mais campo, porque ele sabe que está chegando o seu fim. E o que nós estamos fazendo como igreja? Nós precisamos primiciar ao Senhor a nossa vida, primiciar ao Senhor as nossas coisas, dar o nosso melhor para o Senhor. Não. O filho das trevas está lá querendo dar o seu melhor para Deus. E nós não, às vezes nós tiramos daquilo que já sobrou, daquilo que é resto, daquilo que não dá mais, daquilo que não vai fazer diferença no meu orçamento do mês. Isso aqui eu vou tirar porque não vai faltar. Não. Na maioria das vezes eles tiram daquilo que eles não têm. E por que nós nos limitamos a viver um reino, um evangelho de verdade, genuíno, de pureza e santificação?
Vamos consagrar a nossa vida. E eu quero continuar dizendo para os sacerdotes, esse mês de agosto, o tempo que você tiver, consagre a sua casa, a sua família ao Senhor. Porque a estratégia do diabo nesse mês de agosto é colocar enfermidades que o médico, a medicina não vai achar nada. Pode matar. Eles estão aí cantando, dançando. Eu falei, meu Deus, isso aí não é uma coisa normal do que era normal uns anos atrás. Não, tem algo diferente. Eu abri a porta do... Eu falei, amor, tem alguma coisa? Eu falei, gente, tem alguma coisa, porque essa cantiga não está normal. Não é uma folia de reis normal, como a gente ouvia o povo fazer. Não. Agora tem pomba gira infiltrada no meio. E eles ali prestando culto, alimentando para quê? Para destruir os insensatos, os loucos, os que estão vivendo a vida de qualquer maneira. E vai cair no engano e no conto de fada de Satanás. E nós precisamos. Se coloque de pé. Pode ficar de pé em nome de Jesus. E quando o noivo chegou, fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Como vão ter pessoas gritando no grande dia? Senhor, por favor, abre a porta. Me ajuda, mãe, pai, deixa eu ir aí, Senhor. O rico e o Lázaro. Faça com que Lázaro venha aqui molhar pelo menos uma pontinha. Molhar minha boca com um pouquinho de água. Não tem mais acesso. Porque Lázaro, o mendigo, está lá no seio de Abraão. E o rico que achou que poderia viver a sua vida de qualquer maneira, fazendo as coisas de qualquer maneira, estava lá, no lago de enxofre, onde só tem ranger de dentes, onde o diabo não dorme, o fogo não se apaga. Tem céu e tem inferno, gente. Não vou cansar de dizer, tem céu e tem inferno. Tem inferno. E lá o fogo não se apaga. A porta se fechou. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E não são as nossas obras que vão nos salvar. Porque tem gente aí pregando no nome de Jesus, pregando, entregando, revelando, fazendo, sapateando, pulando, fazendo cambalhota, fazendo tudo. Revelando identidade, CPF, a cor do olho, tudo. E naquele grande dia, eles vão ter o desprazer de ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O que a sua boquinha linda, maravilhosa, a sua boquinha aí, mais carnudinha, com menos carnudinha, o que a sua boquinha tem aberto para falar o quê? As palavras que você tem liberado lá dentro da tua casa tem virado sentença. Sentença de quê? Sentença de vida ou sentença de morte? Sentença de vida ou sentença de morte? Porque depende daquilo que nós vamos proferir, que a gente vai falar. A gente vai profetizar. E eu estou aqui para te dizer que você, por você ter separado, ter escolhido servir a esse Deus, a esse Senhor, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. E a palavra que sai da tua boca, você não pode brincar, porque vira sentença de bênção ou de maldição, de vida ou de morte. Nós vamos adorar o Senhor agora e você vai consagrar a sua vida a Ele. Quantas meninas vão louvar ali, você vai consagrar. Vou só fazer uma oração, pode ir dedilhando aí, na hora que eu terminar a oração aqui, vocês iniciam com louvor, tá? Em nome de Jesus, feche os seus olhos agora e coloque a mão no teu coração.
Em nome de Jesus, você vai repetir a oração que eu fizer agora. Você vai dizer: Senhor meu Deus e o meu Pai, eu estou aqui diante da tua presença, reconhecendo que sou pecador e que preciso da tua misericórdia sobre a minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas palavras que viraram sentença de maldição sobre alguém. Eu retiro no mundo espiritual todas as palavras que saíram da minha boca e que viraram sentença de maldição, de morte, de escravidão sobre a vida de alguém, principalmente os da minha família. Senhor Jesus, eu renuncio a minha vontade, os meus desejos, para viver a tua vontade, porque o Senhor é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha família. Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor a minha mente, a minha consciência, o meu subconsciente. Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor o meu coração, porque é do meu coração que procede a fonte da vida. Senhor Jesus, eu consagro o meu trabalho ao Senhor. Senhor Jesus, eu consagro os meus filhos ao Senhor. Eu consagro tudo que leva o meu nome e o sobrenome sobre a face da terra. Senhor Jesus, eu me revisto nesta manhã da roupagem que o Senhor já liberou sobre a minha vida, porque eu consagro esse primeiro dia da semana ao Senhor. A minha semana será abençoada. O mês de agosto será um mês abençoado, será um mês de vida, será um mês de rendição, será um mês de libertação, será um mês de salvação. Senhor Jesus, o mês de agosto é um mês aonde eu vou prosperar, aonde eu vou viver os milagres que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Senhor Jesus, eu libero no mundo espiritual as pessoas que se levantaram contra a minha vida para me destruir, com palavras, com olhar, com atitude. Senhor Jesus, eu entrego elas nas mãos do Senhor e me ajuda a perseverar dentro da tua vontade, dentro do teu querer, vigiando em todo tempo, em toda hora, em todo momento. Senhor Jesus, coloca um guarda na minha boca para eu não falar aquilo que o Senhor não quer. Em nome de Jesus, eu me submeto ao teu senhorio, à tua autoridade. E eu, no nome de Jesus, eu desautorizo todos os demônios, todas as potestades, todos os espíritos malignos que foram liberados no mundo espiritual. Eu desautorizo eles entrarem na minha casa, eles tocarem na minha vida, eles tocarem nos meus entes queridos. Senhor Jesus,
deu teus anjos para guardar a minha vida, para guardar a minha família, guardar a nossa entrada, guardar a nossa saída. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, eu consagro a Ti todas as minhas obras, porque eu sei que os meus pensamentos serão estabelecidos, os meus sonhos, os meus projetos serão estabelecidos. Queira Satanás sim, queira Satanás não, eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal chegará à minha casa e entrará na minha tenda, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Continue orando, continue consagrando aquilo que você precisa, aquilo que eu não consegui falar através dessa oração e que veio ao teu pensamento aí. Consagra ao Senhor. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu Você vai sair do teu lugar e vai vir em direção ao altar, e o pastor vai ungir você, as suas mãos e as eu suas te louvarei conforme a tua nome de Jesus. justiça. Aleluia. E cantarei louvores, Pai, em nome de Jesus. Tu és Cancela essa unção, Pai, unção sacerdotal, como blindagem espiritual, Senhor. Blinda cada vida, blinda, Senhor. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. A glória
Adore, exalte, glorifique, tome posse da vitória, tome posse da bênção, do livramento, da proteção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. E saiba que quem governa o seu lar é o Senhor. Aleluia! Quem governa o nosso lar é o Senhor. Quem vai dar a última palavra é o Senhor que vai dar a última palavra. Em nome de Jesus, aleluia!